Bom dia ou boa tarde a todos, eu não sei como que é para cada um agora. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui na atividade presencial na FIMUSP e quem está aí nos diferentes lugares do Brasil, acompanhando então ao vivo no nosso site. Hoje no programa Profissão Docente, nós temos a presença de um querido amigo nosso, professor Félix Rigoli, que foi consultor da Organização Pan-Americana de Saúde por mais de 20 anos, correto? Ele é docente e especialista em saúde global e formação de recursos humanos. É também professor da School for International Training e é do Conselho e avaliador do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas Brasileiras. O tema de hoje, ele dá continuidade ao que nós discutimos no último encontro, que é profissionalização da docência. O que hoje Félix vem nos fazer refletir é sobre qual é o papel social do docente. Vamos um pouco além. Nós somos profissionalizados e agora conscientes ainda do fruto do nosso trabalho. Então, espero que vocês gostem. Ele já prometeu aí que trouxe algumas questões para reflexão e para a gente discutir, quer ouvir a opinião de vocês. Então, espero que todos participem aqui e à distância também. Obrigada, Félix. Então, obrigado pelo convite e realmente é um prazer trabalhar. Quando vimos nas últimas vezes este programa de profissão docente, é uma preocupação que penso que todos tivemos durante muito tempo, de essa, não dicotomia, sino esse problema, essa relação mal resolvida entre ser um especialista técnico de alguma coisa e ser uma pessoa capaz de ser docente dessa ou de outras coisas. Então, como estava comentando, tem esse interesse de colaborar, justamente porque me parece que essa transição entre ser parte de um corpo docente não faz a pessoa ser docente. Para isso, como acho que comentava a Patrícia, tem um processo como de expandir o horizonte que tem a pessoa sobre o que tem que fazer, para que pessoas se estão transmitindo, tentando aprender juntos coisas, e depois uma quantidade de metodologias e de técnicas que penso que também são parte desse processo de aumentar, digamos, o que chama capacidades humanas. Sou capaz de ser um bom médico, um técnico, um determinado esfera de ação, mas também sou capaz de ser docente, e isso me parece que implica ter uma visão mais ampla, e nisso esta sessão de hoje tende a trabalhar essa esfera mais ampla que a chamada, e já faz bastante tempo que está sendo chamada missão social das escolas de medicina, mas também da escola de profissão de saúde em geral, ou responsabilidade social, quero dizer algo assim como realmente para que serve, não nem para o professor, nem para o aluno, sino para o conjunto da sociedade. E tem, primeiro, um conjunto de definições e de formas de pensar esse problema, e segundo, que isso que eu quero também avançar um pouco, como se pode medir isso, como se pode saber se isso está acontecendo ou não está acontecendo. Eu tenho a impressão, e aí vão ter um pouco uma discussão sobre as perguntas finais, tenho a impressão de que hoje nosso problema é até mais básico, é saber se realmente as escolas de profissão de saúde têm algum interesse de ter responsabilidades na sociedade. Penso que algumas sim, e penso que muitas não, e penso que isso é importante também de se questionar, porque também se realmente uma padaria não precisa ter uma responsabilidade social, a faculdade X, que está feita para dar dividendos a um fundo de investimento, também não tem por que ter. Então, essa pergunta é uma pergunta complicada que eu gostaria de ir já
fazendo um spoiler no começo, de que isso pode ser um dos problemas, que vocês, inclusive muitos, trabalham em universidades públicas, tem outros que trabalham em faculdades privadas, enfim, temos uma variedade, inclusive, dentro do público que está participando pela internet. Então, eu queria... para aqui. Queria, primeiro, ter uma ideia da relevância do problema. Este é um problema relevante. Nós todos conhecemos, sobretudo que trabalhamos alguma vez como docentes de faculdade de medicina, sabemos da responsabilidade individual que se tem como docente. Entre outras coisas, como decía un amigo, pelo karma. Você sabe que un día va a acordar un leito de CTI y va a aparecer de un lado aquel alumno que você pensaba que nunca debió ser médico. Y como karma es bastante vengativo, va a aparecer justamente no teu lado. Então, a responsabilidade individual e expandindo esto a um pouco mais amplo é muito clara. O docente sabe de que o que está ajudando a formar e de alguma forma validando para que saia a tratar e a cuidar de pessoas, tem que ser algo que possa ser, digamos, compatível com a qualidade, o tipo de trato e a relação pessoal que pode ter, que pode esperar para si mesmo, para seus familiares e para outros. Então, essa responsabilidade individual, penso que cada já tem bastante claro, não precisa muito expandir-se bem. Muitas das discussões sobre responsabilidade social, sobretudo no ensino da medicina, vão por esse lado, da ética, de ser o médico mais possível formado tecnicamente, enfim. Existe também, e está muito difundida, uma norma de responsabilidade social das empresas. E isso pode ter uma parte que é um pouco hipócrita, de que se cria de alguma forma uma espécie de máscara de responsabilidade social das empresas, a umas normas que agora vamos a comentar um pouco mais, internacionais, e o que está acontecendo no mundo nos últimos 5 ou 6 anos está mostrando que muitas dessas empresas mantinham esse tipo de máscara de responsabilidade social, mas que estavam buscando formas e estão buscando formas de esconder outro tipo de práticas. No quero nem entrar em exemplos, porque temos exemplos de todos os tipos. Infelizmente, nas próprias Nações Unidas, onde eu trabalhava, isso é bastante comum. Tinha esquemas de responsabilidade social e tinha por trás, inclusive, detrás de comitês e de análise, então isso tinha outro tipo de funcionamento. Mas tem umas normas internacionais da ISO 26000 que falam desse assunto. E o último ponto que eu queria, muito que poderíamos discutir, é que nos últimos 5 anos ficou um pouco no ambiente público uma aparente irresponsabilidade social dos médicos brasileiros. E isso eu queria um pouco trazer, porque para mim é importante nas discussões aqui no país, toda a discussão de mais médicos, de alguma forma, trazia a ideia de que médico brasileiro não vai trabalhar em lugares onde tem pobres, médico brasileiro não fala com paciente, médico brasileiro... É decir, esse tipo de irresponsabilidade social foi mencionado com poucos elementos de evidência para um lado ou para outro, mas também mostrou de que existe uma espécie de moeda comum que está circulando de que isso acontece. E nós temos, de alguma forma, como docentes, temos de alguma forma uma responsabilidade, primeiro, de olhar no espelho e dizer, é assim, possivelmente, como todo espelho, nos vai mostrar coisas que nós não queríamos ver,
e possivelmente podemos tomar ações que possam melhorar isso. Então, esse me parece que esse ponto, em especial aqui no país, tem uma relevância importante, e eu não vi também uma espécie de reação da educação médica sobre esse ponto. Que diz a coletividade de educação médica sobre nossos médicos não vão trabalhar em lugares onde tem pobres? Que diz? Que evidência existe? Vão, não vão? Por que sim, por que não? E um pouco todo este assunto do que vou comentar são, me parece a mim, os esforços que se estão fazendo parciais para implementar algumas coisas estruturais. É claro de que não é um problema de que o médico odeia o pobre. O problema estrutural, de onde que sai esse médico, como se forma, quanto custa formar, que vai ter que fazer depois para trabalhar, enfim, o mercado que existe, enfim. Então, são problemas estruturais que também são olhados a vezes como problemas individuais ou pessoais, de pessoas que se comportam bem, se comportam mal, quando na verdade tem uma estrutura que vai condicionar esse comportamento. Bom, simplesmente para você saber, para mim não é realmente assim central, mas existe uma norma internacional de padrões de qualidade, que é a 26.000, que fala sobre como que se mede, como que se caracteriza a responsabilidade social das empresas em geral. E fala aí da transparência, comportamento ético, da consideração pelos stakeholders, pelos interessados, ou seja, que não pode fazer por exemplo, construir uma barragem e ver o que está acontecendo com a população que mora perto, a legalidade, se está realmente cumprindo ou não as normas internacionais e os direitos humanos. Desafortunadamente, eu diria que muitos dos casos que vemos todos os dias, possivelmente Brumadinho seja o último, seguramente tinha um ISO 26.000 que andava muito bem. No entanto, matou 310 pessoas e seguramente com toda essa coisa. Então, é interessante saber que existe, também é interessante pensar se exclusivamente esse tipo de normas muito genéricas, que tem consultorias que se dedicam a aprovar esse tipo de normas, vai funcionar. Então, algumas definições mais para nosso métier de docência tem a ver com qual é a contribuição da escola, tanto nos programas, currículos, nas atividades extracurriculares, e também qual é a contribuição do desempenho dos seus graduados no enfrentamento de problemas prioritários e não resolvidos de saúde da sociedade na qual a escola está inserta. Essa seria uma das definições apropriadas para nosso trabalho como docentes, e entender que faz essa escola, não só se está escrito no programa, no programa pedagógico, mas no conteúdo dos currículos, nas atividades, e também o que está acontecendo com o desempenho dos graduados, e se tem em consideração quais são os problemas prioritários e não resolvidos de saúde, e se tem definido qual é a sociedade na qual essa escola está inserta. Eu tenho a impressão de que gradualmente se estão difundindo modelos nos quais na escola não tem uma sociedade na qual está inserta. Na verdade, a escola, a faculdade, o curso, é parte de um conglomerado de escolas ou de faculdades conjuntas que estão fisicamente na Rua Augusta, mas que não tem nenhuma conexão com algo que possa chamar-se a comunidade ou a sociedade na qual está inserta. Ou seja, poderiam estar em qualquer lugar. Outra definição semelhante, com vários elementos em comum, é que a missão social de uma escola de profissionais de saúde é a contribuição assumida e demonstrada pela escola em sua missão, programas e no desempenho de seus graduados, de seu corpo docente e suas lideranças para aumentar a equidade em saúde
e para enfrentar as diferenças injustas e evitáveis da sociedade onde está inserta. Como vocês veem, usa mais ou menos os mesmos elementos da outra definição e adiciona elementos que são importantes. Saber se está demonstrado qual é realmente a contribuição, saber se também o corpo docente e também as lideranças desse curso são parte desse esforço, e não fala só do problema prioritário, fala também de aumentar a equidade em saúde e enfrentar as diferenças injustas e evitáveis, que são as chamadas inequidades, usando como, esta é uma definição, não é brasileira, mas poderia ser, usando a ideia de que um ponto muito prioritário neste momento no mundo inteiro, mas principalmente na América Latina, é muito claro, é o problema da inequidade em saúde. E depois, no fim, vamos a fazer outra das perguntas, também de spoiler, qual é a missão das escolas de medicina em relação a um dos problemas centrais da sociedade, que é a inequidade em saúde. E a terceira definição é que é como uma espécie de dever ser, não? A instituição de ensino promove ações que contribuem para a melhoria das condições de vida da comunidade local ou regional, em especial nas áreas de educação e saúde. Ou seja, que de alguma forma é uma definição conhecida, utilizada aqui. Mas como eu queria comentar um pouco todos os elementos, tem todos muitas coisas em comum, mas de alguma forma cada um adiciona algum elemento específico. Todo esto, uma das dos primeiros estudos que se fizeram tentando concretizar este problema da missão social, da responsabilidade social das escolas, sobre todo escolas de medicina, foi feito, acho que em 2010, que é um estudo muito simples. Estou comentando isto porque vocês têm aqui pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, poderia se pensar como fazer este estudo aqui no Brasil. Eles pegaram 60.000 graduados em um período bastante prolongado. Eles têm nos Estados Unidos um banco de dados muito grande, que é a Physician Master File, e pegaram e usam como medidas três coisas: a percentagem de graduados que trabalham em atenção primária, percentagem que trabalham em áreas de carência de médicos e a percentagem de graduados que pertencem, ou seja, que são originários de grupos desfavorecidos. Vocês sabem que nos Estados Unidos isso é uma classificação, muito, até a pessoa se autodeclara se é ou não, igual, em parte igual que aqui. Então, saber, por exemplo, quantos são latinos, negros, populações indígenas e de outros. Essas três medidas foram combinadas em um índice composto que eles chamaram responsabilidade social da escola ou do curso. Encontraram um conjunto de hallados muito interessantes, entre eles que as chamadas melhores escolas eram muito ruins em matéria de responsabilidade social, tanto que, inclusive, o mais forte mostra de que o financiamento do National Institute of Health, que é um financiamento bastante voltado para a financiação de projetos biomédicos, praticamente fazia uma curva inversa com responsabilidade social. Quanto mais responsabilidade social, menos financiamento do National Institute of Health. Então, todos os que queiram ter financiamento do National Institute of Health podem deixar a sala agora e ir a outro lugar, porque por aqui não vão ter muito sucesso. Mas é interessante porque, inclusive eu trouxe especialmente porque me deu a impressão de que este estudo deveria ser feito, e tem uma diferença com muitos dos estudos que nós vimos, que é saber o que acontece depois, e essa também vai ser uma das perguntas do fim. O que acontece depois? Aonde que vão essas pessoas? O que vão fazer? Podemos ser, como docentes,
responsáveis por lo que hacemos aquí e não saber e não estar interessados no que acontece depois. Então, tem algumas manifestações que chamam clássicas, como se fossem marcadores do que é a implementação de uma missão social na formação de profissionais de saúde. Algumas têm a ver com compromisso com a comunidade, como participar no sistema local de saúde e nas organizações comunitárias, aceitar e promover a diversidade, ou seja, saber de que existe diversidade dentro do corpo docente, dentro do corpo discente, entender a ideia de que temos que atender diferentes populações e ser capazes de incorporar isso não só como uma coisa que se fala, sino uma coisa que acontece dentro da própria estrutura da docência. Ações de redução de disparidades do acesso, ensino baseado em uma economia responsável dos serviços, ou seja, não é só importante ensinar todo o que poderia ser feito, sino ter uma ideia de que qualquer aumento do acesso da população vai implicar que o practitioner, que a pessoa que dá o serviço, sabe quanto custa, quanto importa e que possa dar as melhores soluções que também impliquem a possibilidade de fazer maior quantidade de serviços para maior quantidade de pessoas. E uma propedêutica que inclui a determinação social da saúde. Não só pode ser a semiologia e o estudo do paciente da pele para dentro, tem que ser também da pessoa para fora. Todas estas são, de alguma forma, marcadores do compromisso comunitário na formação. Em relação à integração de ensino e serviço, obviamente esta participação nos serviços locais e comunitários implica que exista alguma forma de integração do curso com o sistema de saúde local, que exista uma parceria efetiva, que sejam interdependentes, que de alguma forma o curso precise que o sistema de saúde local funcione para funcionar, mas que também está apoiando que esse serviço funcione da melhor forma e que não seja só limitado ao hospital ou a serviços altamente especializados, possa entrar em todos os níveis da atenção à saúde. Inclusive, acho que deveria incluir-se muito além dos serviços de saúde, tem que ir à participação de outro tipo de organizações, por exemplo, educativas ou de participação social. E o problema a dimensão de apoio a políticas públicas, no qual a instituição de ensino apoia políticas públicas de educação e saúde e desenvolve ações que podem ser demonstradas, que não é que diz que apoia, que tem de alguma forma evidência sobre isso. Em relação à docência adaptada, adequada, respondendo a necessidades de saúde, saber se existe ou não um processo estabelecido para que as necessidades de saúde locais e regionais influenciem o currículo, com possibilidade de identificação das mudanças curriculares induzidas por este processo. E depois, também, em relação a essa espécie de respeito e aceitação e promoção da redução das inequidades, promoção da diversidade, também o processo seletivo. Por exemplo, o que se usa aqui, no nosso esquema de avaliação de curso de medicina, decimos que o processo seletivo para ingresso no curso deve ser justo, deve ser transparente e deve considerar competências gerais, além do conhecimento do candidato, e sublinho que diz que tendo o score final subordinado a uma política institucional de inclusão social. Eu diria que, pela experiência de várias instituições que foram acreditadas, é muito comum, nas boas instituições, ter a primeira parte cumprida, é muito difícil que a segunda parte, de que existe uma política institucional de inclusão social que esteja realmente
desenvolvida. Y esto me lleva a un problema que creo que tiene 2 días o 3 días de desenvolvimiento, que es eso que está ahí, que se llama a Operação Varsity Blues, que yo tengo até medo que sea inspirador de esta lava-jato da educação aqui no Brasil, que é uma operação de fraudes nos sistemas de vestibular das universidades americanas, onde procesos seletivos justos, transparentes e todas as coisas que vocês possam dizer, na verdade, as pessoas que conhecem sabem que são feitos por uma espécie de subsidiária da universidade, que ganha bastante dinheiro fazendo a seleção. Também tinha, além de ser uma máquina de fazer dinheiro adicional, também tinha um sistema paralelo para poder entrar na universidade em diferentes cursos, não só na área de saúde, ao contrário, me parece que não tem casos na área de saúde, entrar na universidade pagando uma propina, digamos, uma espécie de pedágio que se pagava a través de umas ONGs. Então, todo este problema do processo seletivo, que aqui no Brasil utilizamos esta definição, que esta última parte que está sublinhada, eu diria que tem baixo grau de cumprimento aqui, é um problema também em outros lugares, é sujeito de muita controvérsia, e no fim das contas tem uma controvérsia central. A formação de profissionais é um problema público ou um problema privado? Esse é o ponto que ninguém está dando uma resposta e que eu quero que vocês comentem. Que no fim das contas, se a formação de profissionais é um problema privado, podemos esquecer desta discussão. Não tem sentido. É um problema privado. Se a formação de profissionais é um problema público, responde a necessidades de saúde, devem ser. Então, todo esto é necessário. E teremos um problema adicional, que é como selecionamos os candidatos. Está muito claro, por uns quantos estudos no mundo, de que um ponto central daquela famosa irresponsabilidade social do médico brasileiro, que comentei no começo, que saiu um pouco à superfície com o programa Mais Médicos, tem muitos estudos no mundo que mostram que, na verdade, um ponto central do profissional de saúde que quer ir a trabalhar a lugares com poucos recursos é que esse profissional seja recrutado dessas comunidades, desses lugares. Se você sempre recruta de lugares urbanos, muito desenvolvidos, com bom nível socioeconômico, dificilmente vai fazer essa transição. Então, este problema também do processo seletivo é muito mais profundo do que parece. Também tem a ver com as próprias transparências, a própria equidade para fora, equidade também dentro, que exista política institucional que promova igualdade em relação a gênero, orientação sexual, etnia, credos, naturalidade, idade, enfim, todos estes elementos que são importantes internamente para não ter discriminação, ser, digamos, hipócrita de tentar ter uma responsabilidade para fora e não exercer dentro. E também o ponto que já a esta altura perpassa todo, que é a consciência ambiental, a ideia de que tanto mobilidade urbana, permeabilidade do solo, sustentabilidade, são importantes, não tanto porque a escola tal ou qual vai destruir o mundo porque não faz coleta seletiva, sino porque se a formação de profissionais, a formação de pessoas não inclui isso, essas pessoas não vão ser multiplicadores dessa ideia. Então, esse é realmente o ponto nesta área ambiental e, obviamente, todos os profissionais são, de alguma forma, fatores de influência para fora em muitas áreas, entre elas na área ambiental. Então, temos aqui 2 problemas que, de alguma forma, já fomos olhando, que coisas devem ser medidas para saber se isto está sendo
implementado y que puede ser medido también, porque también no todas esas cosas pueden ser o no pueden ser medidas con los datos que tenemos hoy, ¿no? Entonces tenemos también esa pregunta y yo quería simplemente pasar este link y si ustedes después quieren pegar se querem pegar o link, é uma iniciativa que só dedicada a como se mide a missão social das profissionais de saúde. Se dedica a isso, estão fazendo processo de autoavaliação em várias universidades e estão, em vez de fazer um ranking, outras coisas, estão simplesmente os instituições que querem se autoavaliar, depois podem contar com uma espécie de comparação contra a média de instituições semelhantes. Então, na verdade, conseguem, de alguma forma, não fazer um ranking que poderia ser isso de name and shame, de nomear e fazer passar vergonha, que não estão, mas que as pessoas internamente podem saber se estão pior ou melhor do que deveriam estar. Então, em relação a temos várias formas de classificar que pode ser medido. Que usam aqui nesta iniciativa de medição de missão social, estas ideias. Um domínio, que é uma espécie de grande dimensão da formação, por exemplo, compromisso e planejamento conjunto com organizações da comunidade, uma área que uma das várias temáticas desse domínio, mudança do currículo de acordo com a necessidade da comunidade, e indicadores que podem ser medidos e verificáveis, a ver se, por exemplo, se existe qual foi a mudança curricular que teve como origem uma solicitação de autoridade de saúde, ou que teve como origem uma epidemia ou um problema de saúde. Eu não sei agora com estas inundações se tem aqui em São Paulo ensino de coisas que podem acontecer depois de inundações grandes, mas imagino que exemplos disso seria interessante conhecer. Em relação a que medir como missão da escola, é saber se existe o que eles chamam community commitment, que é uma identificação de qual é a comunidade, seja um município, uma região da cidade, um conselho local, com a qual a escola assume um compromisso conjunto de melhorar a situação de saúde e diminuir inequidades do acesso. E isso me parece que também é um ponto interessante. Muitas vezes se vê que existe um discurso de compromisso com a comunidade. Qual é a comunidade? Qual é o que está do outro lado? ¿Está identificado? ¿Estamos dialogando con algún representante de eso? ¿Cómo se define eso? ¿Son autoridades de un municipio? ¿Es una ONG? ¿Tenemos algún dialogante do outro lado? ¿O somos simplemente decimos que nós pensamos que são necessidades, vamos a atender, mas não sabemos se tem alguém do outro lado que está fazendo isso. E essa é uma área que pode ser medida, se pode saber qual é a sua comunidade, qual é a sua comunidade de compromisso. Em relação ao currículo, como se faz um mapeamento das situações de saúde e, sobretudo, as desigualdades nas situações de saúde, e como se mapeia a influência de determinações sociais nos problemas de saúde mais prevalentes. Isso está dentro do processo. Quando se faz o processo de revisão, reelaboração, rediscussão do currículo, no ciclo entra esse processo de mapeamento. Existe esse processo de mapeamento? Como entra como insumo? Não é o único insumo. A tecnologia importa, o desenvolvimento de diferentes coisas importam, mas também tem que importar esse mapeamento de necessidades, de situações de saúde, da determinação social, da prevalência de problemas de saúde. Saber se existe ou não existe é importante. Currículo e necessidade de comunidade. Se a escola ou curso tem formas de avaliar necessidades de saúde permanentes, e como isso influencia o currículo do programa de trabalho, já comentamos, e
formas de trabalho conjunto, como pode fazer-se coisas em conjunto, como podem ser feitas coisas em conjunto com autoridades locais de saúde e com outras organizações da comunidade, incluindo a ideia esta de determinação social da saúde. Vocês imagino que já têm claro de que 50%, 60%, 70% dos problemas de saúde têm, hoje estava lendo sobre poluição ambiental, acho que tem 2 ou 3 de cada 10 mortes prematuras tem origem específica na poluição ambiental, e como isso, bom, nem falar da violência, acidentes de trânsito, de outras áreas e de muitas outras áreas, em condições de trabalho e outras coisas. Então, na verdade, ensinar uma profissão de saúde para curar uma coisa que aconteceu e não falar de todas as condições que levaram a esse problema acontecer é um pouco aquela ideia, aquela metáfora que decía construir o hospital embaixo do barranco e não fazer nada para que o carro não caia pelo barranco. Atenção primária comunitária, essa área revisa se existem formas pelas quais a escola promove as opções pela atenção primária e o serviço às comunidades e se avalia o interesse dos estudantes pelo serviço público. En esta área, para mim, é uma área muito central e que está bem pouco, também tem pouca evidência, essa é a realidade. Como se faz quando falamos da irresponsabilidade social do médico brasileiro, não tem interesse, acho que os cupos de residência em medicina familiar e comunitária têm demanda muito baixa, enfim, isso acontece em muitos lugares. Canadá, acho que tem 50%, 48% de médicos de família, mas é um país muito excepcional, a maioria dos outros tem 20, 18, acho que o Brasil tem pouquíssimo. Mas tem primeiro que nada, tem realmente uma influência na missão social? Sem dúvida que tem. Segundo, como se faz? Ninguém sabe muito. Tem estudos sobre como as pessoas fazem as opções, tem estudos sobre as influências do mercado de trabalho sobre essas opções, tem estudos sobre a influência do origem do estudante nessas opções, até tem estudos que mostram que o gênero tem influência sobre isso, tem mais candidatos femininos que masculinos, enfim, mas existe aí um problema que eu penso que no fim das contas é um grande voo na superfície de um problema muito mais profundo, que é o que falei no começo, qual é a função pública da formação de profissionais de saúde. Se a função pública, se formar profissionais de saúde é basicamente um problema privado, dificilmente estas coisas vão ter, não vão ter soluções simples. Tanto que Brasil, que tem o programa de atenção primária mais grande do mundo, e com melhores resultados que o programa Estratégia de Saúde e Família, importou pessoas de outros lugares em condições muito fora do normal para resolver parcialmente e muito parcialmente um desses problemas. Ou seja, nem no caso brasileiro isto está medianamente bem resolvido. Também tem que ver na área de pesquisa, porque também, evidentemente, todas estas, eu tenho a impressão de que muitos dos cursos que temos revisado, a responsabilidade social e a medicina preventiva, então isso são matérias laterais, periféricas, que ninguém dá mais atenção que para o momento em que tem que fazer alguma prova escrita. Então, se não existe pesquisa, se não existe alguma iniciativa já mais profunda de gerar conhecimento e de ver quanto conhecimento é importante para coisas como problemas de saúde prevalentes, inequidade de acesso, problemas derivados de determinantes sociais, em que medida estão essas coisas conectadas com necessidades de saúde, com programas de pesquisa e, no fim das contas, com conteúdos curriculares. E, de novo, aqui o programa de democratização do acesso e de aumento da diversidade, que está baseada na existência e eficácia, ou seja, não só que existem, sino que ver qual é a eficácia
de programas que aumenten a chance de candidatos de diferentes grupos sociais para acesso à educação superior nas profissões de saúde. Toda uma estrutura também, que de novo de alguma forma se junta com a estrutura de acesso à educação superior no país e outras. Bom, então, com isso termino um pouco a parte expositiva. Gostei desse quadro, não sabia que Picasso uma vez tinha feito uma pintura sobre médicos. Bem caridade, não? Não tem, mas é interessante. Claro que é um Picasso muito antigo, muito começo. Mas tem perguntas que eu queria não só tentar discutir aqui, sino também levar para casa para pensar. Sabemos algo de que acontece com nossos graduados depois que saem de nossa vista? E falei de nossa vista porque também sabemos que está, por exemplo, nós tivemos surpresas entrando no centro acadêmico de algumas escolas e vendo o que fazem lá. Por exemplo, se há uma discussão política ou se o que fazem é pegar fotocópias para estudar a residência, que materiais tem para... De que se tratam as conversações? Isso durante o período dos 6 anos que as pessoas estão perto. O que acontece depois? Esse estudo que comentava, que tinha aqueles 3 indicadores, aqueles 3 porcentagens, eu acho que seria muito interessante e me parece que é uma responsabilidade social de cada escola, de cada programa, ter uma ideia disso, ter um monitoreio, existem algumas formas, o próprio, já a esta altura, Facebook, ou Instagram, ou Lattes, ou outros sistemas dão alguma ideia desse assunto. Não sei bem se alguém está fazendo, pode ser que tenha pessoa fazendo, eu estaria muito feliz de que alguém fizesse, mas me parece que hoje existem ferramentas para encontrar algo da vida dos graduados, dos formados e servir como realimentação para a formação. Segundo, a formação que decía hoje, um pouco mais, em forma mais geral, a formação de profissionais, e em especial de profissionais de saúde, é um problema privado ou existe uma certa responsabilidade social? E isto vai parar a problema do financiamento da educação superior, mas no fim das contas também é uma pergunta: as escolas e os programas privados têm que ter responsabilidade social ou não? Poderíamos perfeitamente supor de que algum dono de alguma escola poderia dizer: esse realmente não é meu problema é formar pessoas e cobrar e ter bons profissionais formados, e aí acaba, e ter um bom funcionamento econômico para os investidores, que são os que estão dando suporte à escola ou ao programa. Então, esse problema, eu tenho a impressão de que nós, a vezes, sobretudo em ambientes públicos, temos uma certa tendência a olhar a responsabilidade social do ponto de vista das escolas públicas e dos programas públicos, e não estamos olhando muito e não queremos olhar de que, na verdade, 70% ou 75% das escolas são privadas. E muitas agora estão indo a um esquema de consolidação por fundos de investimento que têm outros interesses, nem sequer interesses da formação. Então, o que vai acontecer no futuro com isso? Eu tenho a impressão de que se precisa uma espécie de consciência pública sobre esse assunto. E, finalmente, a última pergunta que eu gostaria de dizer, que dos trabalhos sobre responsabilidade social bota muito na mesa: qual é a missão das profissões de saúde em geral? É subir o teto da expectativa de vida? Conseguir que as pessoas, algumas, cheguem até os 150 anos? Ou subir o chão das expectativas de vida? Esse problema, se vocês olham, tem influência sobre o currículo, tem influência sobre o nível das provas, influencia qual é a exigência que se deve fazer e, no fim das contas, influencia essa responsabilidade social. Obviamente, uma coisa não exclui completamente a outra, mas qual é o ênfase principal? Eu diria que até, se pegássemos algumas tipologias, poderíamos dizer: esta escola se dedica a ajudar a subir o teto de expectativa de vida.
esta escola não se preocupa tanto pelo teto, mas se preocupa pelo chão da expectativa de vida. E seria ter uma boa forma de classificar a responsabilidade social para um lado para o outro. Para dizer de exemplos mais gritantes, por exemplo, a Escola Latinoamericana de Medicina de Cuba é claramente uma escola que se dedica a trabalhar em subir o chão, tentar mais pessoas vivam um pouco mais. Outra, não sei, no quiero acusar nenhuma de Estados Unidos, seguramente es fácil encontrar una de Estados Unidos que se dedica a subir un teto. Es decir, no, los pacientes que atenden nuestros profesionales viven más. Ahora, los pacientes que no se atenden con nuestros profesionales no es nuestro problema. Entonces, esas son las tres cuestiones que yo gustaría de dejar y comenzar un poco una conversa con ustedes.